Muito tem se falado que o Flamengo vai minar a liga, que está com uma estratégia de fazer negociação de forma isolada pelos direitos internacionais de mídia. Já fizemos um vídeo a respeito e que cria uma ruptura com a Libra, né? Mas o que está por trás dessa estratégia de o Flamengo fazer a negociação de forma isolada pelos direitos internacionais de mídia? E a Flá TV, qual é o papel dela nesse sentido? Será que é única e simplesmente ser uma plataforma para transmitir os jogos do Flamengo e ganhar mais assinaturas com isso? Tem muito mais além. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que curte o canal e quer ajudar na construção do canal, no crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Claro, deixar seu like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, distribua para um número maior de pessoas. O like, o famoso joinha. Comente aqui se você gostou ou não gostou de algo que foi abordado. O importante é interagir, então comente através dos seus comentários. A gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você, sem contar que a gente pode ter uma relação mais estreita, desculpem, nessa interação e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Mais uma dica, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal e lá tem uma série de vantagens de benefícios exclusivos para quem se torna membro. Então venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, muita coisa está no ar em relação à atitude do Flamengo de não fazer parte ou de não negociar em conjunto com a Libra e talvez com a LFU os direitos internacionais de mídia para esse campeonato brasileiro, para esse ciclo do campeonato brasileiro que se inicia agora em 2025, né? Todo mundo sabe que o Flamengo, ou essa nova diretoria principalmente, está muito incomodada com o contrato de televisão como foi feito. E reforço aqui, para quem coloca no comentário que eu sempre critiquei a LFU, sempre critiquei. A Libra tem um contrato proporcionalmente melhor que a LFU. O Flamengo ainda vai ser o clube que vai ser o head nas divisões de receitas de TV, o que vai ganhar mais, mas é claro que ele deixou de ganhar em relação ao que ganhava antes, então do ponto de vista comercial, deixou de ser melhor do que era para o Flamengo até então, ou seja, ele perdeu. E obviamente a diretoria tem todo o direito de querer recuperar essa perda, de querer melhorar o contrato do Flamengo. Não estou dizendo que o Flamengo vai ganhar menos que A ou que B, mas a diferença de Flamengo para o Corinthians diminuiu muito e também para o Palmeiras e São Paulo. Não precisa ser um gênio para entender que a diferença que caiu do Flamengo certamente foi redistribuída para Palmeiras, São Paulo, entre outros clubes, mas principalmente esses, que diminuíram essa diferença. É justamente essa diferença que o Flamengo não quer que diminua, porque ele tem ativos que geram muito mais receitas quando você fala de direitos de TV. E é através desses ativos que o Flamengo tem a estratégia de rediscutir, não agora nesse ciclo, mas no próximo ciclo de negociações, para que essas vantagens que ele tem competitivas voltem a ser refletidas nas receitas. E quando você fala de estratégia, aí sim a Flá TV faz parte dessa estratégia. Vamos entender um pouco melhor essa questão da Flá TV e dos direitos internacionais de mídia. E o Flamengo está querendo, ou melhor, vai negociar de forma separada. Alguns vão dizer, o Flamengo não é tão conhecido lá fora como ele é aqui dentro, para que ele tenha, toda essa petulância de querer negociar sozinho, achando que vai ter vantagem, como ele faz normalmente aqui dentro. O Flamengo não é tão conhecido como é aqui dentro. Lá fora ele não é conhecido como é aqui dentro. Nenhum clube brasileiro é. Embora o Flamengo, dos clubes brasileiros, seja o mais conhecido lá fora, e a gente já mostrou aqui esses levantamentos, ainda assim não é na mesma proporcionalidade que ele é aqui no Brasil. Então, certamente isso não faz tanta diferença. Isso aí é um fato e a gente entende esse ponto. Mas também tem que levar em consideração que o Flamengo é um clube protagonista no futebol brasileiro, ou o protagonista, e quando ele vai vender esses direitos lá fora, ele vende isso como um ativo importante que é seu.
Ou seja, quem está comprando os jogos do Flamengo lá fora está comprando daquele time que vai disputar o título até o final, aquele time que vai ser o protagonista. E como eu já disse em outras tantas vezes, toda novela, todo filme, todo evento gira em torno do protagonista. Se você for ver os campeonatos europeus, as transmissões que você recebe normalmente são dos clubes protagonistas. Então isso tem um peso sim, é um ativo que o Flamengo carrega consigo e coloca à mesa na hora de negociar. Mas tem um outro ponto muito mais importante, no meu modo de ver, que é a questão da Flá TV, que é estratégico para o Flamengo ganhar campo e, vamos dizer assim, recuperar os valores perdidos, valores que podem ser renegociados no próximo ciclo de negociações, mas que isso precisa ser discutido já agora. E o Flamengo precisa ter uma carta na manga. E essa carta na manga pode ser a Flá TV. Explico. A Flá TV, quando ela atua como plataforma digital, Diogo, mas ela vai transmitir para direitos internacionais de mídia, o público não vai ser tão grande, mas proporcionalmente ao público que você tem, você tendo uma diferença em relação aos seus rivais, isso pode representar um sucesso. Explico. Se os direitos internacionais forem vendidos aqui por um grupo de forma coletiva, e o Flamengo de forma individual, mas proporcionalmente ele levar vantagem em relação ao que foi vendido coletivamente, isso já é um sucesso. Um outro ponto muito interessante é que normalmente a gente verifica ou pontua ou considera, analisa as negociações de direitos de mídia pelo quanto vão te pagar, né? Então, se o Flamengo vai vender pela Flá TV, quanto é que o Flamengo vai receber? Quanto proporcionalmente os outros clubes vão receber esse valor de forma coletiva? Esse clube aqui, proporcionalmente, esse grupo que negociou, proporcionalmente por clube vai ganhar mais que o Flamengo, vamos dizer assim. A gente sempre analisa por esse viés. Mais um viés muito interessante que precisa ser analisado, e eu acredito ser a chave para os próximos anos, para os próximos ciclos de negociação, é que o Flamengo, negociando sozinho, ele está lançando a Flá TV como plataforma digital. Ele está se lançando como plataforma digital. E quando você se lança como plataforma digital, os ganhos são muito além daquele valor que te pagam, daquela assinatura, porque se o Flamengo estiver negociando via Flá TV, ele pode muito bem fazer igual um stream, Netflix ou Amazon, e você vai receber por assinatura. Mas você tem um outro ganho muito maior que as assinaturas, e é justamente isso que o Flamengo está mirando, é isso que nós estamos falando, que é o ganho de publicidade. Por exemplo, quando a Globo fecha com a Libra, ela vai pegar esses jogos que ela negociou com a Libra e ela vai vender no mercado publicitário a exposição desses jogos para fazer propaganda na TV durante o horário desses jogos. E certamente ela tem que ganhar muito mais do que ela comprou. Do contrário, não faria sentido, ela não teria lucro e não fazia sentido algum essa negociação. E é disso que nós estamos falando. Quando o Flamengo se lança como uma plataforma digital, os ganhos são muito além do streaming, da assinatura especificamente. Você tem ganhos embutidos aí relacionados à publicidade que o Flamengo, de uma forma ou de outra, ele pode levantar, né? Ele pode monetizar. E tem um ganho ainda maior. Quando você se lança como plataforma e você tem aí, se você se vende como streaming, você vai ter os assinantes, você tem uma base de consumidores cadastrada. E você tem o que pode chamar de Big Data. E através dessas bases de consumidores, dos programas, dos serviços que você oferece, você pode começar a descobrir o comportamento de cada consumidor, de cada base que você tem. Diogo, mas nós estamos falando aí da Flá TV transmitindo só para os direitos internacionais, só para quem está lá fora. Isso, em termos de demanda de massa, não vai ser algo extremamente relevante, significante do que seria, por exemplo, se tivesse transmitido aqui para o Brasil. Então, em termos de demanda, isso não vai ser algo tão significante. Sim, você está certo. Talvez não seja, mas é justamente esse o ponto. O Flamengo começar com uma experiência menor e se preparar para os desafios, principalmente os desafios tecnológicos que vão aparecer,
né? Muita gente fala que quando o Flamengo rompeu com a Globo em 2019 ou 2020, né, com a lei do mandante, fez a transmissão de alguns jogos via streaming e foi um fracasso porque as pessoas tentaram entrar ali, compraram o pacote, mas não conseguiram ver o jogo e tudo aquilo deu um monte de problema. É verdade, mas isso significa experiência, aprendizado. Você está numa era de streaming, uma era tecnológica que você não domina ainda. E para você acertar, você tem que primeiro cometer muitos erros. É isso assim na vida, na profissão, na carreira. Você, para acertar, você vai cometer alguns erros. E esses erros vão te trazer aprendizados. E é mais ou menos essa estratégia que o Flamengo tem com a Flá TV. Você vê o leque de oportunidades que se apresentam. Então você acha que é interessante trabalhar esse leque de oportunidades já no mercado grande, segmentado, onde todos vão perceber teus erros, ou você pegar uma amostra menor e você trabalhar isso e ir melhorando, como é o caso dos direitos internacionais de mídia. Então, eu acredito que você fazer uma negociação isolado e separado para os direitos internacionais de mídia, onde teoricamente é um mercado, uma base de cliente menor que vai consumir, em comparação que tem aqui no Brasil, te dá uma série de oportunidades de vantagens. Primeiro, de você ir trabalhando os desafios tecnológicos, os aprendizados de mercado, os aprendizados desse segmento, né? Você repara que o Flamengo está montando toda uma estrutura profissional para a Flá TV, pegando profissionais top no mercado, empresas para fazerem a produção ao vivo e produção também gravadas, que são empresas especialistas, empresas expert tops, de referência no mercado. Então, o Flamengo está se preparando em termos de estrutura, em termos de pessoas qualificadas, competentes, para que ele comece, né, a iniciar essa jornada num caminho correto, num caminho certo. E aí, os direitos internacionais, ele cabe muito aí, porque vão aparecer esses desafios, as pessoas que estão lá vão aprender com esses desafios, vão trabalhar nas soluções, nas correções, e o Flamengo tem a oportunidade de transformar a Flá TV num case de sucesso. E num case de sucesso em 3 frentes, né? A frente da questão de monetização, o Flamengo tem a oportunidade de monetizar com os parceiros que ele vai fechar, usando essa prerrogativa do ativo de ser o mais protagonista do futebol brasileiro. Ele pode fechar proporcionalmente melhor do que os clubes que vão fechar de forma coletiva, porque eles vão querer fazer uma distribuição também mais igual, né? E o Flamengo pode usar justamente das prerrogativas que ele tem como o clube mais forte, protagonista, o clube de maior audiência, o clube mais conhecido lá fora, para que ele consiga ter maiores ganhos no fechamento desses acordos, mas não apenas isso. O Flamengo também pode fechar na questão de publicidade, dos ganhos que ele vai poder negociar no mercado publicitário. É verdade que ele não tem essa expertise, como por exemplo tem a Globo, mas, como eu disse, é um cenário onde ele pode aproveitar para aprender, para errar, para acertar e ganhar expertise. E a terceira frente, ele pode criar uma base de consumidores confiáveis, onde ele pode entender, através de algoritmos, né, através de ferramentas tecnológicas, o comportamento dessa base de consumidores. E isso tudo sendo um case de sucesso, isso se transformando em sucesso, e nós vamos mensurar sucesso da seguinte maneira: se em termos de receita ele conseguiu gerar mais receita que os clubes que estão negociando de forma coletiva, se em termos tecnológicos ele conseguiu encontrar as soluções para os desafios que se apresentaram durante essa jornada, durante esse período, e também se ele conseguiu transmitir com boa qualidade, conseguiu ofertar um serviço de qualidade para os seus consumidores. Então, se você tiver esse case considerado como um case de sucesso, é a oportunidade ideal que você tem e você sai à frente dos seus concorrentes, porque eles estão vendendo única e simplesmente a imagem, né? A sua imagem, a imagem de cada clube. O Flamengo não, ele está vendendo muito mais do que isso, ele está vendendo a sua imagem, a sua grandeza, o seu protagonismo no campeonato, mas está vendendo também um serviço e está, através disso, conseguindo muito mais informação, muito mais ativos para ele negociar no mercado. Você imagina a quantidade de empresas que teriam interesse em associar-se ao Flamengo, sabendo da base de consumidores que o Flamengo entende o comportamento, que o Flamengo entende, conhece o comportamento de consumo, como é que o Flamengo pode lidar com essa informação.
num cenário de Big Data, né, de ter as informações mais detalhadas de cada consumidor, você imagina os interesses que várias empresas de vários segmentos vão ter nesse sentido. Então o Flamengo ele começa a se colocar como pioneiro, indo muito além de geração de receitas. Sim, porque o Flamengo é o único clube que está com essa iniciativa de profissionalizar seu canal de TV e de seguir essa jornada fazendo uma negociação solo, exclusiva, né? Então você imagina esses ingredientes combinados nesse cenário de mídia internacional, que como eu falei, não vai ter tanto destaque, tanta demanda se você considerar o cenário nacional, onde os clubes brasileiros são mais reconhecidos e é o mercado que eles atuam. Então o Flamengo vai ter oportunidade aí de errar, acertar, aprender, criar soluções para aí sim, quando chegar, né, o novo ciclo de negociações para o novo Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter essa carta na manga de ter uma plataforma digital sua, já testada, já validada pelo mercado, coisa que nenhum outro clube brasileiro vai ter. Então o Flamengo ele vai ter o combo completo, né? Ele pode justamente, num próximo ciclo de negociações, ter essa carta na manga, falar, olha, ou eu aceito as minhas condições para negociação, ou simplesmente eu estou fora e eu faço a negociação sozinho, eu faço a negociação by myself, com meus ativos que eu tenho aqui, como eu fiz para os direitos internacionais. Caso essa experiência do Flamengo gere fruto no sentido de ser bem sucedida, o Flamengo vai ter isso na manga, vai ter essa alternativa, enquanto os outros clubes, nenhum deles vão ter. E isso é uma carta na manga, é uma ferramenta muito forte que o Flamengo vai ter para pressionar os outros clubes ou grupo que estiver negociando para que aceitem as condições, ou ele pode seguir definitivamente uma carreira solo e fazer a negociação por ele mesmo, porque não vai estar falando apenas de monetização por venda da sua imagem, mas sim de streamings, mas sim de vender no mercado publicitário diretamente, sem intermediários, que a Globo acaba sendo uma intermediária, mas porque ela tem a capacitação tecnológica para fazer as transmissões, algo que o Flamengo já vai ter conquistado nesse período, então ele vai poder ser o próprio negociador junto ao mercado publicitário, e mais do que isso, ele vai poder ser também aquele que vai ter as informações importantes para o mercado consumidor, o mercado comercial, empresarial, para você vender, para você ter associação de grandes empresas, para fazer parcerias importantes para que essas empresas também tenham acesso a essas informações. Essa Big Data que a gente fala é justamente o que o Google, o Facebook, as redes sociais, o Instagram trabalham para fazer as publicidades que a gente conhece hoje. E o Flamengo ele está entrando nesse segmento. De novo, não tem a experiência, não tem a expertise desses grandes conglomerados, né? Mas ele está se aventurando nesse sentido. Ele está se arriscando, ele está sendo pioneiro. E isso pode lhe trazer grandes frutos numa negociação que está por vir daqui a 1 ou 2 anos. Ou seja, o Flamengo está se preparando para vender não apenas a sua imagem, mas o pacote completo, toda a cadeia que envolve a transmissão, a venda dos direitos de mídia. Quando eu falo toda a cadeia, é ter as informações do consumidor, de base de cadastro, que é o maior ativo de um clube, você ter também a negociação direta com o mercado publicitário, você ter um streaming, uma plataforma digital já consolidada, validada pelo mercado, algo, como eu disse, que nenhum outro clube no Brasil tem ou chega perto de ter. Definitivamente, isso bota o Flamengo numa outra prateleira em relação aos seus rivais, aos clubes no Brasil, em relação à vantagem na negociação. Eu imagino que essa seja a estratégia que o Flamengo está fazendo e, mais uma vez, ele está sendo pioneiro em relação ao que acontece no futebol brasileiro. E o pioneirismo é um dos motivos que colocam o Flamengo sempre à frente dos demais quando a gente fala de capacidade de arrecadação, de receitas novas. Então, é justamente esse cenário que está acontecendo. Eu acredito que isso vai implicar numa maior dominância do Flamengo nesse mercado, nos direitos de mídia, e talvez algo que não estejam percebendo ainda, mas quando perceberem, o Flamengo vai estar muito à frente. E também ele tem observado o que aconteceu nesses anos de negociação dos 12 blocos, LFU e Libra, e certamente está tirando proveito daquilo
que ele viu como positivo, que é o crescimento dos streams, e é para esse caminho que ele está indo, através da Flá TV, e está profissionalizando como nunca um canal de TV de clube. E isso deve fazer a diferença. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe o like, o famoso joinha, vá lá na descrição do vídeo, clica no link, se torne membro do canal, confira as opções, as vantagens exclusivas para quem se torna membro, venha fazer parte dessa jornada flamenguista do Norte. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.